Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Eu sou o Márcio Tamura, da SKZ. A gente tem feito aí às sextas-feiras aí um bate-papo com alguns convidados e hoje, gentilmente, a gente vai receber aí a presença de um amigo meu aí, o Alfredo, da DNA Invest, falar um pouquinho sobre investimentos. É importante agora nesse período aí, que estão um pouco conturbados aí por conta do coronavírus, mas vamos tentar aprender um pouquinho aí com ele aí, grande entendido aí do assunto. Alfredo, obrigado aí pela participação e por aceitar o convite aí. Obrigado você, Márcio. Obrigado você, Márcio. Obrigado pessoal aí do grupo SKZ. Tenho muita admiração pelo trabalho de vocês. A gente tem uma parceria aí de alguns anos já. Espero contribuir aí de alguma forma com essa conversa. Vocês estão vendo a minha tela aqui, o meu logo aqui na página de vocês? Estou vendo sim. Legal, então vamos lá. Nossa empresa chama DNA Invest, tá? Invest é porque é uma empresa de assessoria de investimentos, e DNA não é porque é do Daniel, do Natanael e do Alfredo, tá? É DNA porque a gente teve um insight aí de que cada um, né, cada pessoa no mundo tem um DNA diferente, né? Cada pessoa, se for dois irmãos aí univitelinos, quer dizer, oriundos do mesmo óvulo, né? Eles, a partir do momento que tem a primeira divisão celular lá, que você tem aí, agora já dois ovos separados, dois embriões separados, você já tem mutações celulares que tornam pessoas diferentes. Apesar de você às vezes olhar dois irmãos gêmeos univitelinos e achar que eles não têm nada diferente, sim, sempre tem uma pintinha aqui, sempre tem um detalhe ali, a personalidade às vezes é diferente. Então, partindo dessa premissa, a DNA Invest, nossa empresa, tem duas missões básicas, tá? A primeira, vender o que o cliente quer, né? E da forma com que ele quer. Parece que é uma coisa meio óbvia, mas a grande maioria das empresas não fazem isso. A grande maioria das empresas vendem para a gente aquilo que a gente não quer e da forma com que eles querem nos vender, né? Então, nossa conversa hoje é sobre modalidades de investimento, né? Então eu vou dar uma pequena introdução aqui, falar um pouco sobre as modalidades de investimento existentes no mercado, e depois vou falar um pouco sobre como a gente pode ajudar vocês a acessar essas modalidades aí de investimento, e depois, se alguém tiver uma pergunta aí, a gente abre para perguntas aí e tenta responder a pergunta aí do pessoal. Antes de falar especificamente de cada uma das modalidades de investimento, eu pus aí duas imagens, né? Tanto a da esquerda quanto a da direita são basicamente iguais, né? Que você tem uma escala aí de risco, né? Dos investimentos mais conservadores, né? Para os investimentos mais arrojados, né? Então você começa lá com o Tesouro Selic, né? CDB, Fundo de Previdência. Eu gosto bastante dessa imagem do lado direito, que tem aí medo de perder dinheiro, né? Quanto de medo você tem de perder dinheiro? Se você tem muito medo de perder dinheiro, medo extremo, você deixa na poupança, né? Se você é um louco total, você deixa nas pirâmides, né? Dizendo já de saída com vocês, a gente não trabalha com o topo disso, quer dizer, com o medo extremo, e nem com a base disso, que é o medo extremo, deixa na poupança. A poupança a gente não trabalha aqui na DNA, e o louco total, que é pirâmide, que inclusive é crime, né? A gente obviamente não trabalha aqui na DNA Invest, tá bom? Falando um pouco de valores, eu atualizei essa planilha hoje. É óbvio que isso tudo é esperado, isso é uma média, isso não é exatamente na vírgula o que está aí, mas dá para a gente ter uma ideia de quanto a gente busca em cada tipo de investimento. Óbvio que eu não coloquei todos aí, mas o quanto que a gente consegue em cada tipo de investimento atualmente. Então, se você for investir na poupança, só para título de exemplo aí, você vai receber 70% do CDI. O CDI, para ficar mais fácil de explicar, CDI é o significado de Certificado de Depósito Interbancário. É o valor que os bancos cobram de taxa para emprestar entre eles. Mas para ficar mais fácil, a gente pode dizer que ele é muito próximo, ele é igual à taxa de juros. Então, se a taxa de juros está 3% ao ano, a Selic, né, a taxa básica de juros, a poupança rende sempre 70% da Selic, né? Então, a poupança está rendendo aí 2,10%. Depois você tem CDB de banco grande, tá? CDB de banco grande vai pagar aí de 80,
a 90% do CDI. Né? Então, 90% de 3% vai dar 2,70 ao ano. Tá? Se você quiser colocar, por exemplo, num título público, mais conhecido deles é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic vai render a Selic, né? Que vai dar por volta aí de 3% ao ano. Se você quiser correr um pouquinho mais de risco, eu digo bem pouquinho mesmo, porque os CDBs eles têm garantia do FGC, eu vou falar para vocês um pouco mais para frente o que é isso. O CDB de um banco pequeno vai te render aí cerca de 4,70, mas você consegue até mais. Hoje eu fiz um CDB pré-fixado para um cliente aqui, a gente conseguiu 12% ao ano, mas é óbvio que é um CDB para um prazo mais longo, esse é um CDB, no caso, para 6 anos. Tá bom? Se você for colocar o seu dinheiro num fundo imobiliário, que eu vou falar um pouco mais sobre o fundo imobiliário, que eu acho um produto bem legal aí, você vai buscar alguma coisa perto de 7% ao ano. Fundo multimercado, existem N fundos multimercado, desde os mais conservadores aos mais arrojados, mas você vai buscar alguma coisa aí perto de 10% ao ano no fundo multimercado. E se você for para o fundo de ações, óbvio que existem fundos de ações também com conservadores dentro do que pode ser conservador no fundo de ações, até fundos de ações aí mais alavancados, mais arrojados, mas a ideia é buscar aí uns 18% ao ano nesse cenário atual, ok? Bom, falando um pouquinho das modalidades de investimento, explicando detalhadamente um pouquinho de cada uma delas, tá? Título público nada mais é do que emprestar dinheiro para o governo, né? Quando você compra o título público, você está emprestando dinheiro aí para o governo, tá? Essa tabela aqui, tinha esquecido de atualizar, mas eu não tem problema nenhum, a gente abre aqui o navegador e é bem fácil achar. Quer ver? Ó, taxas, Tesouro Direto aqui, ó. Então, quando você empresta dinheiro para o governo, né? Quando você compra um título público, você está emprestando dinheiro para o governo. Existem várias modalidades que você pode emprestar dinheiro para o governo. A mais conhecida delas é o Tesouro Selic, né? O que ele vai fazer? Ele vai pagar a taxa básica de juros, no caso aqui, mais 0,03% ao ano. Tá bom? Existe outra modalidade de título público, que é o título público pré-fixado, né? Então você entra no título público, nesse caso aqui, ó, para 2031, você vai receber 6,91% ao ano. Se você quiser com um título público mais curto, para 2023, pré-fixado, que você sabe quanto você vai receber no momento da aplicação, 4,19% ao ano. Existe uma outra terceira modalidade, título público, que ele paga índice de inflação, que é o IPCA, que ele é variável, né? A inflação, por acaso, hoje na quarta-feira saiu o IPCA, acumulado nos últimos 12 meses está em 1,88, né? Então você vai receber 1,88 mais 2,66 se for do público de 2026. Se for de 2045, né, é IPCA mais 4,40. Existe a modalidade que você recebe tudo no final, existe a modalidade que você recebe juros semestrais de título público, tá? Voltando aqui para a apresentação, vocês devem estar vendo a tela aqui. Então, você empresta dinheiro para o governo, ok? Quem garante isso é o Tesouro Nacional, e é por isso que a aplicação mais conservadora que existe, a garantia é do Tesouro Nacional. O Brasil nunca deu calote nem na dívida externa e nem na dívida interna. A grande maioria dos países que dão calote na dívida externa. É óbvio que existem países que dão calote também na dívida interna. Quando ele dá calote na dívida interna, significa que ele não está pagando os títulos públicos. Isso aconteceu com a nossa vizinha aqui, Argentina, ok? Então, a garantia do Tesouro Nacional, a liquidez é diária, né? Você entra hoje no título público e amanhã, se você quiser sair, você sai, tá? É óbvio que você está sujeito às condições de mercado, tá bom? A tabela de imposto de renda é a tabela regressiva, tá? De imposto de renda, que é aquela que acima de 2 anos você começa pagando 27,5%, acima de 2 anos é 15%, obviamente o pessoal aí do grupo SKZ sabe muito bem disso, né? E você paga uma taxa de administração para o Tesouro Direto, né? É uma coisa muito estranha isso, você está emprestando dinheiro para alguém e ainda paga uma taxa de administração para esse alguém, mas é jabuticaba brasileira. Você paga 0,30% ao ano de taxa aí para o Tesouro Direto, tá bom? Para aplicar lá. CDB, falar de outra modalidade de aplicação que é o CDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário,
tá? Então, quando você faz um CDB, ao invés de estar emprestando dinheiro para o governo, você está emprestando dinheiro para o banqueiro, né? Então, você vai emprestar esse dinheiro para o banqueiro, né? Aí existe uma garantia desse empréstimo. Que garantia é essa? A garantia é do FGC. O que significa FGC? É Fundo Garantidor de Crédito, tá? É um fundo, né, que tem administração mista entre o governo e entre os bancos, né, que ele garante qualquer aplicação que você faça em qualquer CDB de qualquer banco, tá? Desde que seja um banco, todos os bancos são aderentes ao FGC, né, desde que seja um banco legal, né, um banco registrado, né. Então, se você faz uma aplicação em qualquer CDB de qualquer banco até R$250 mil, pode ser banco, pode ser financeira também, tá? É CDB, LCA, LCI e LC. Tá? A poupança também entra no FGC. Tá? Se você faz CDB até R$250 mil, se o banco quebrar, até R$250 mil você tem de volta garantido pelo FGC. Isso aconteceu algumas vezes. A última vez que aconteceu foi esse ano, inclusive, foi com a financeira da casa. A financeira da casa quebrou. Os clientes que tinham, os investidores que tinham aplicações no CDB da casa, foram orientados aí até o Banco Bradesco com o seu RG, né? E você consegue aí sacar ou transferir os valores até o limite de R$250 mil. R$250 mil por banco emissor, somando-se todo o FGC, 1 milhão. Então, se você tiver 200 mil em 5 bancos, né, R$200 mil em 5 bancos, e esses 5 bancos quebrarem no período de 4 anos, você tem garantia do FGC de todo esse 1 milhão, né, 200 mil em cada banco, né, não atingiu mais 250 mil, né, você tem a garantia aí do FGC, tá bom? No limite aí, então, mais uma vez, de 1 milhão no total. Tá bom? Durante 4 anos, quer dizer, se quebrou um banco no primeiro ano, um banco no segundo, um banco no terceiro, um banco no quarto, você ainda tem 200 mil para o 4º ano. No 5º ano, já esses 200 mil aqui do primeiro banco já entra de novo, você já tem mais 200 mil do FGC, tá bom? Então é 250 mil por banco emissor. Tá bom? Isso dá bastante segurança para aplicar em CDB de qualquer banco. Quando o cliente pergunta para mim, mas eu devo aplicar no CDB do banco Tupinambá ou no CDB do banco Cacique? Fala para o cara, tanto faz. Se está dentro do FGC, vai lá ver qual é a taxa melhor e aplica no que tem a taxa melhor. Tá bom? A liquidez do investimento do CDB depende do vencimento. Você pode fazer CDB de liquidez diária, você pode fazer CDB de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Claro que quanto maior o prazo do CDB que você está aplicando, né, quanto mais longo esse prazo do CDB, maior a taxa que o banco vai te pagar, né? Se você fizer um CDB, vamos falar do CDB pré-fixado. Se você fizer um CDB pré-fixado, de 1 ano, talvez você receba aí alguma coisa perto aí de 5%, 6% ao ano. Se você fizer um CDB, como eu falei no começo, de 6 anos pré-fixado, talvez você receba alguma coisa perto aí de 12% ao ano. Então, quanto maior o prazo que você for aplicar o CDB, maior a taxa que o banqueiro vai te pagar. Por quê? Porque quando você deixa o dinheiro no banco e fala para o cara assim, pro banqueiro, esse CDB é de liquidez diária. Qualquer momento eu posso sacar esse dinheiro. Ele só vai poder também emprestar o dinheiro para alguém que ele possa pegar de volta a qualquer momento. Se você diz para o banqueiro, não, banqueiro, eu tá com você aí, eu vou pegar de volta. Ele pode fazer operações de mais longo prazo e cobrar taxas mais altas, né? Então, depende da liquidez do investimento, você vai ter uma taxa maior, seja uma taxa pré, né? Que é uma taxa que você sabe quanto vai receber na entrada, quanto uma taxa pós, que é atrelada ao CDI, né? Como também se for uma taxa, uma operação que pague IPCA, né? Inflação mais juros. Em todos os casos, quanto maior o prazo, maior a taxa. Tá bom? O imposto de renda também observa a tabela regressiva de R. Obviamente, as aplicações de LCA, letra de crédito agrícola, e LCI, letra de crédito imobiliário, não tem imposto de renda, né? São isentas aí de imposto de renda, mas também geralmente elas pagam taxas menores por conta dessa isenção aí de imposto de renda. E você não tem custo operacional para aplicar em CDB. Acho que a alicate é melhor. Oi? Alguém falou alguma coisa? Bom, vou continuar. Você não tem custo operacional para aplicar em CDB.
Mas, Alfredo, o banco não ganha dinheiro? Sim. Obviamente, quando você faz o CDB, o banco, a corretora ganha dinheiro. Onde eles ganham? Eles ganham na diferença entre o custo de colocação do papel. Então, se você vai lá na corretora e compra um CDB pagando 12% ao ano, muito provavelmente o CDB chegou na corretora, foi colocado na prateleira da corretora a 12% e 30% ao ano. Então, esse 0,30 vai ser o quanto a corretora aí vai ganhar, tá bom? Vamos continuar. Fundos de investimento, né? Lá no exemplo, eu coloquei lá o fundo de investimento multimercado, né? E aqui eu achei legal colocar toda a cadeia aí de fundos de investimento que você pode ter, né? Então, qual é o principal risco do fundo de investimento? O principal risco do fundo de investimento é o risco de gestão. É o gestor fazer besteira, né? É o gestor comprar uma ação, por exemplo, se for um fundo de ações que não é legal. É um gestor eventualmente investir numa taxa de juros num fundo multimercado e essa taxa de juros subir, ele investir com a taxa mais baixa, ele vai perder no PU, né? Então o risco é de gestão. Quando você compra um fundo, quando você aplica em cotas de fundos de investimento, você está sujeito à gestão do fundo. Então todo fundo tem um gestor, né? Que é quem vai tomar as decisões pelo fundo. Só que esse fundo tem uma regra, né? Tem o regulamento do fundo. Então o gestor precisa seguir o regulamento do fundo. E quem é a pessoa que vai fiscalizar o gestor? É o administrador do fundo. Por isso que é sempre bom a gente olhar, gente, se o administrador do fundo é da mesma empresa que o gestor, né? Porque se isso acontece e o administrador e o gestor são da mesma empresa, precisa ficar de olho nisso, né? Porque a gente está colocando o administrador, né, e o gestor da mesma empresa tomando conta um do outro. Qual é a função de administrador do fundo? É fiscalizar se o gestor do fundo está fazendo tudo certinho. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você tem um fundo de ações que diz que não se pode comprar mais do que 20% do patrimônio do fundo em uma única ação. Qual é a função, qual é a prerrogativa? O que o administrador precisa fazer? Né? Qual é a obrigação do administrador? Verificar a todo momento se o gestor não está em nenhum momento comprado em mais de 20% do patrimônio do fundo em uma única ação. Se em algum momento ele ficar com mais de 20% do patrimônio do fundo em uma única ação, o administrador vai mandar um aviso para o gestor e também ao mercado, dizendo, olha, esse fundo aqui está desenquadrado. Você tem aí 48 horas para reenquadrar esse fundo. Né? Se não for enquadrado, o administrador, inclusive, pode abrir mão da administração, renunciar à administração do fundo. Isso, obviamente, é muito raro, tá? Mas a função do administrador é exatamente essa, né? É fiscalizar as atividades aí do gestor, né? Então, esse é o risco de um fundo, ok? A liquidez do fundo, né? Liquidez significa o quê? Quando é que eu vou poder pegar meu dinheiro de volta, né? Isso aí depende do fundo. Tem fundo com liquidez em um dia, tem fundo com liquidez em uma semana, 30 dias. Eu conheço fundos com liquidez até de um ano, né? Tem fundos que você não pode pedir o resgate. Tem fundos com prazo de maturação. Esse fundo aqui é um fundo que você só vai poder sacar o dinheiro daqui a 5 anos, ou só vai poder sacar o dinheiro quando o gestor se desfizer desse fundo, né? Então existem várias modalidades de fundo, é importante que você conheça, né? Qual é a modalidade de fundo que você está investindo e qual é o prazo de resgate desse fundo de investimento. Mas o fundo é uma forma de investimento passivo. Quer dizer, você coloca a tua grana na mão de um especialista para ele tomar conta aí do seu dinheiro, ok? E esse especialista, que é o gestor do fundo, precisa respeitar as regras do fundo, ok? Que você também tem acesso a elas, tá bom? Imposto de renda. Imposto de renda de um fundo de investimento segue a tabela regressiva de R, ok? Então você vai aí pagar imposto de renda de acordo com a tabela regressiva aí de imposto de renda, tá bom? E a taxa de administração, quanto você vai pagar por esse fundo? Isso depende. Tem fundo com taxa de administração 0, que não cobra nada de taxa de administração, e tem fundo com taxa de administração de 3%. 4%. Importante dizer que todos os fundos de investimento, quando mostram a sua rentabilidade lá na lâmina, quando você vê aquele gráfico, não sei quantos de vocês já viram o gráfico da rentabilidade do fundo, depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar alguns gráficos aqui de rentabilidade de fundo. Esses gráficos ou essas tabelas de rentabilidade que aparecem lá nas lâminas dos fundos, eles são sempre livres do quê? De taxa de administração.
Você não pode mostrar a rentabilidade do fundo embutindo aí a taxa de administração, porque você conseguiria aí uma rentabilidade maior. Então, pela legislação vigente, você sempre vai mostrar uma rentabilidade de fundo, nas lâminas, se chama lâmina dos fundos de investimento, né? Essa lâmina precisa estar lá com a rentabilidade já expurgado a taxa já líquido de taxa de administração. Ok? Outra taxa que existe em alguns fundos, principalmente nos fundos de ação, é a taxa de performance, né? Então, vou dar um exemplo. Você tem um fundo de ações qualquer aí, e o fundo diz assim, olha, se eu conseguir, gestor do fundo, ganhar do índice Bovespa, por exemplo, eu vou cobrar 20% do que superar o Ibovespa. Né? Às vezes é uma coisa legal, porque você estimula o gestor a ganhar do Ibovespa, né? E você vai dividir aí 20% do que der acima do Ibovespa aí com o gestor. E também, quando o fundo tem taxa de performance, quando se apresenta a rentabilidade do fundo, essa rentabilidade tem que estar livre de taxa de performance também, além da taxa de administração, ok? Vamos continuar aqui. Fundo imobiliário. Fundo imobiliário atualmente tem sido um produto bastante demandado pelos clientes. Por quê? Porque o brasileiro é um investidor patrimonialista, ele gosta de investir em imóveis, ele gosta de ter a sua renda mensal, né? Aí o investidor começou a perceber que investir em imóveis, às vezes, é mais complicado e dá mais dor de cabeça do que investir em fundos imobiliários. Eu fiz aqui uma pequena comparação aqui do lado direito desse slide, né, sobre os fundos imobiliários e a compra de um imóvel. Primeiro, quando você compra um fundo imobiliário, né, e você tem a rentabilidade, o fundo imobiliário, você participa o que é um fundo imobiliário? Antes de explicar um pouquinho o que é um fundo imobiliário. É um fundo, é um consórcio de pessoas, né, que compram um imóvel, né, ou vários imóveis, né, e esse tem um administrador que cuida da administração disso, né. Então eu vou dar um exemplo prático de um fundo que eu gosto bastante. Tem um fundo que chama SP Downtown, SPTW11. Eu conheço esse fundo desde a fundação aí dele, acho que faz mais de 10 anos aí. O fundo são 2 prédios, é um fundo pequeno, são 2 prédios, um no Belenzinho, um no Paris, alugados por uma mesma empresa, por uma empresa que chama Atento, é uma empresa de telemarketing, né? Então você tem as cotas desse fundo, né? As pessoas que são cotistas desse fundo recebem o quê? O seu percentual, vamos supor que você tenha 10% desse fundo, e esse fundo o aluguel desses 2 prédios, somando aí, dá 100 mil reais, né? Você tem aí uma taxa de administração, vamos supor aí de 1%, né? Desses 100 mil reais, aí vai sobrar aí 99 mil reais. Se você tem aí 10% desse fundo, você vai receber todo mês na sua conta 9.900 reais. E o legal disso é o seguinte, todo aluguel que você recebe mensal desse fundo imobiliário, ele é livre de imposto. Ao passo que quando você tem um imóvel, né, e compra esse imóvel e recebe aluguel desse imóvel, você precisa pagar imposto de renda. Se for na pessoa física, é mais de 27% de imposto de renda. Se for na pessoa jurídica, aí já cai para 15%, mas você vai ter que pagar o imposto de renda, né? Então, quando você tem aluguel do fundo imobiliário, você não paga imposto de renda. Os seus aluguéis caem mensais. Existem fundos imobiliários com patrimônio aí de mais de 200, 300, até fundos imobiliários com 800 milhões de patrimônio. Então, espalhados aí em imóveis pelo Brasil todo, né? Eu dei um exemplo de um fundo pequenininho, mas existem, por exemplo, um fundo bem conhecido, o fundo do Banco do Brasil, das agências do Banco do Brasil. Então, todas as agências do Banco do Brasil estão dentro desse fundo, né? Existem vários tipos de fundo imobiliário. Outra coisa, outra comparação aí com relação entre o fundo imobiliário e comprar um imóvel real, né? Quando você compra um fundo imobiliário, e esse fundo está separado aí em galpões logísticos, em imóveis residenciais, imóveis comerciais, né? Shopping centers, né? Você está com a sua posição pulverizada, você está diversificado, né? Ao passo de quando você tem um imóvel só, você está muito concentrado num único produto,
né? Se você tiver um problema naquele imóvel, se de repente construir uma favela perto daquele empreendimento, né? Ou se tiver algum problema de zoneamento, então você está sujeito aos problemas de um imóvel só. Ao passo que quando você investe num fundo, esse risco é pulverizado. Outra coisa, quando você investe no imóvel, você que muitas vezes tem que fazer, você pode terceirizar a administração, mas muitas vezes você tem que fazer a administração. E não é legal você lidar com inquilino, lidar com um problema de síndico, às vezes IPTU, que você está com o imóvel desalugado e você precisa pagar, o condomínio, né? Quando você está no fundo imobiliário, isso é função do administrador aí do fundo imobiliário. E eu acho que a outra vantagem do fundo imobiliário, para terminar aqui, qual que é? Vamos supor que você tem um imóvel que vale R$100 mil, tá? E você consegue lá nesse imóvel lá R$500 por mês de aluguel, 0,5% do valor desse imóvel de aluguel por mês. É bem difícil você conseguir 0,5%, mas vamos lá, vamos levar em consideração que você conseguiu 0,5%. Vai lá, paga imposto de renda, tal, vai sobrar lá 0,40 do valor, R$400 por mês que você tem limpo na tua mão desse imóvel que você está alugado aí, que vale 100 mil, que está alugado por R$500. Você com R$400, você consegue comprar um pedacinho do vizinho? Não consegue. Né? Eu quero comprar um pedacinho aqui do meu vizinho para aumentar o tamanho do meu imóvel aqui. Não consegue. Já no fundo imobiliário, com R$100, às vezes com R$80, você consegue comprar uma nova cota. Então, todo mês que cair dinheiro na tua conta desse aluguel, você consegue comprar novas cotas desse fundo que você tem ou de outros fundos. Existem mais de 500 fundos imobiliários, mas uns 300 fundos imobiliários já listados na Bolsa de Valores brasileira. Né? O oposto também é verdadeiro. Vamos supor que você tenha lá aquele imóvel de R$100 mil. E de repente dá uma dor de barriga, ou você de repente fala, quero fazer uma viagem para Disney, vou precisar lá de R$10 mil para fazer uma viagem. Vai ser bem apertado, mas só para dar um exemplo. R$10 mil aqui agora, o dólar está caro, né? R$10 mil vai dar aí $2 mil, né? Mas fazer uma viagem aqui para a Argentina, né? Com R$2 mil, eu quero R$10 mil para fazer uma viagem. Dá para você pegar e vender 10% do seu imóvel? Não dá. Não dá para você vender 10% do seu imóvel. Já no fundo imobiliário, se você lá tiver R$100 mil em cota de fundo imobiliário, cada cota vale R$100. Você vai lá na bolsa e vende, né? Então, o fundo imobiliário você tem mais liquidez, você tem mais facilidade de negociação, é mais simples, não paga imposto de renda. Então, só tem vantagem perto aí do imóvel físico, tá ok? Qual é o risco do fundo imobiliário? O risco de gestão, né? Quando você está comprando fundo imobiliário, você tem um gestor também, igualzinho ao fundo, aos fundos multimercado, fundos de ações, fundos de renda fixa, né? Existem fundos de laje, que são os fundos de tijolo mesmo, né? Os fundos de recebíveis, que tem que tem LCI, que é Letra de Crédito Imobiliário, e CRI lá dentro, fundos de recebíveis imobiliários. E os fundos mais legais atualmente para você investir são os fundos de fundos. São fundos que compram cotas de fundos imobiliários, né? Então, bem legal. Aí você está mais pulverizado ainda e vai ter uma gestão profissional de alguém que está escolhendo bons fundos de investimento para você. Obviamente, você tem que ler o regulamento do fundo, conversar com o seu assessor de investimentos e pedir para ele te explicar qual é o regulamento do fundo. Tá bom? A liquidez do fundo está D mais 3 dias úteis. Mudou a regra da bolsa, eu esqueci de fazer essa parte aqui. A liquidez é em 2 dias, tá bom? Você vendeu a cota do fundo imobiliário na bolsa, 2 dias úteis depois, você recebe o seu dinheiro na sua conta da corretora. E como eu já falei, você é isento de imposto de renda sobre o aluguel que cai todo mês na sua conta. Você não é isento de imposto de renda sobre o eventual ganho de capital que você tenha na venda das cotas. Ou seja, você comprou um fundo imobiliário por R$100 a cota e está recebendo lá 7% ao ano de aluguel. Você não paga imposto sobre isso. Essas cotas se valorizaram na bolsa. Essas cotas agora estão valendo 110. E você vai lá e vende na bolsa. Sobre esse ganho de capital, aí sim você vai ter que pagar imposto de renda igual a ação de 15% do lucro. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Outra modalidade de investimento, é a última aqui que a gente vai falar hoje, são as ações. Tá bom? Quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa a qual você comprou as ações. Então, você tem um pedacinho
da empresa. Qual é o risco que você tem? O risco é de mercado, o risco é de você comprar uma ação de uma empresa e essa empresa quebrar. Ou o risco é você comprar uma ação de uma empresa e essa empresa não dá lucro. Porque quem compra uma ação de uma empresa busca o quê? Participar dos lucros dessa empresa, que são pagos como? Através dos dividendos. Então, você recebe dividendos, que são os lucros da empresa. Esses dividendos podem ser semestrais ou podem ser anuais. Tá? Algumas empresas pagam dividendos trimestrais também, né? Depende da empresa, depende do momento da empresa, né? Então os dividendos podem ser trimestrais, semestrais, anuais, né? Então quando você compra uma ação de uma empresa, você quer que essa empresa dê lucro, você quer que essa empresa te remunere através dos dividendos. Então quanto mais lucro a empresa der, mais dividendos ela vai pagar, ok? O risco é de mercado, como eu falei. A liquidez, eu já acertei aqui, não acertei no anterior, é 2 dias úteis, né? Você vende uma ação na bolsa, você recebe em 2 dias, e você compra uma ação na bolsa, né? Você paga em 2 dias úteis, tá bom? Imposto de renda de 15% do lucro, né? Então, se você comprar uma ação por 10 e vender uma ação por 12, você vai pagar 15% de 2, ok? Então, o imposto de renda é de 15% do lucro. E aí, por que a gente deve comprar uma ação? Será que eu tenho DNA compatível com a ação, para comprar a ação? Cara, cada um tem o seu porquê, né? E eu sempre gosto de contar uma historinha quando eu estou falando disso, o porquê por que a pessoa deve investir em ações e entender qual é o porquê dela e dizer se aquele porquê dela é um porquê que vale a pena investir em ações. Eu vou contar um caso prático. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava lá na praia de São Vicente, num projeto da Bolsa, chamava Bovespa Vai Até Você. Né? Porque quando eu comecei na Bolsa, lá em 93, Bolsa não queria saber de investidor pessoa física. Né? Você passava na porta da bolsa e falava que queria investir em ações, o cara falava, vai procurar um banco, não me enche o saco aqui, não quer saber de pessoa física. Aí lá para começo dos anos 2000, 2001, 2002, eu subi para a mesa de operações, saí do pregão em 2002, e eu subi para a mesa de operações de uma corretora para ajudar numa área que ia começar a trabalhar com pessoa física. Ninguém trabalhava com pessoa física, e a Bolsa lançou esse projeto, que chama Bovespa Vai Até Você. Era o objetivo de captar pessoas físicas. Para vocês terem uma ideia, naquela época devia existir mais ou menos umas 100, 150 mil pessoas físicas com CPF cadastrado na Bolsa. Hoje a gente já está em mais de 2,5 milhões de pessoas físicas investindo na Bolsa. Tá? Então aquele projeto era o seguinte, tinha lá, tinha o Bovespa Vai à Praia, Bovespa Vai ao Clube, foi uma vez no Clube Pinheiros, outra vez no Clube Paulistano, Bovespa Vai ao metrô, eu lembro que eu fui uma vez no metrô Tatuapé, né? Bovespa Vai ao futebol, então ia lá antes do jogo de futebol, montava um stand, e dessa vez a gente estava no Bovespa Vai à Praia, e aí a gente pôs o stand lá, tá, e ficavam umas menininhas lá para chamar o público. Quando alguém se interessava em investir em ações, aí a gente chamava para conversar com a gente estava lá de polo, tal, camisa da Bolsa, e sentava com alguém e contando o porquê. Chegou um casal para conversar comigo, um casal jovem, devia ter mais ou menos uns seus 23, 24 anos, e a gente batendo papo, queria investir em ações, queria entender um pouco mais como é que funciona, tal, precisava abrir a conta na corretora, e eu perguntei para eles, mas por que vocês querem investir em ações? Qual é o objetivo de vocês para investir em ações? Né? Aí eles me disseram assim, olha, o negócio é o seguinte, Alfredo, nós somos jovens, nós vamos nos casar, daqui a 6 meses, né? Daqui a 6 meses nós vamos nos casar, e a gente tem 20 mil reais, eu nunca me esqueço do valor, a gente tem 20 mil reais para o nosso casamento, e esse dinheiro já está reservado, já está numa conta de poupança para esse fim, que é o casamento, e a gente vai conseguir pagar todos os custos do casamento com esses 20 mil reais, mas o nosso objetivo em investir na Bolsa foi o seguinte, a gente quer dar uma turbinadinha no casamento. Eu olhei bem para ele e falei assim, como assim, turbinadinha no casamento? Me explica melhor. Olha, é o seguinte, Alfredo, quando ela for entrar na igreja, né, a gente contratou uma pessoa para cantar, né, uma pessoa que canta, né, para cantar quando ela for entrar, né, vai cantar lá Ave Maria e tal, mas a gente queria também um violinista, que ficaria mais legal um violinista, né, só que o violinista está fora do nosso orçamento. E outra coisa, a bebida que a gente vai servir, né, a gente vai servir um vinho assim, mais ou menos, poxa, a gente queria servir um prosecco mais, com uma qualidade melhor, né, e a gente vai servir só um prato no casamento. Quem sabe a gente podia pegar esse prato, dar uma melhorada, colocar um camarão lá, tal, né, então é esse o nosso objetivo, é turbinar, né, esse dinheiro,
do nosso investimento em ações. Né? Nosso porquê é esse, né? Turbinar o investimento, o dinheiro que a gente tem já no nosso casamento para fazer um casamento melhor. Aí eu olhei bem para a cara deles e falei assim, olha, com todo respeito, o porquê de vocês é um porquê errado. Por quê? Porque o prazo de investimento de vocês é de 6 meses. E 6 meses é um prazo muito curto para se investir em bolsa. E você já tem o dinheiro que você quer. Você quer casar e você já tem o dinheiro para casar. E naquele momento, 2002, já tinha passado o lance das Torres Gêmeas, né? Foi em 2001, né? Já tinha passado lá o 11 de setembro, a bolsa tinha despencado, já estava recuperando. Eu achava que efetivamente naquele momento era um bom momento para investir em ações, né? Estava no começo do governo Lula, ele tinha escrito a carta aos brasileiros, né? O Brasil tinha acabado de receber grau de investimento, a economia estava andando, as commodities bombando, e eu achava assim que apesar de eu não ser analista e a gente sempre tem opinião em cima, baseado naquilo que os analistas dizem, a gente não tem opinião própria, a gente escuta os analistas e passa, então os analistas achavam que a bolsa era boa, mas eu falei para eles, olha, o pior lugar para você investir dinheiro nesse momento é na bolsa. Por quê? Eu vou dar para vocês o porquê. Porque a bolsa é um investimento de renda variável. Assim como ela varia para cima, ela pode variar para baixo. A gente acha que a bolsa pode subir, mas nada pode garantir que isso vai acontecer. Então vamos supor que vocês compram 20 mil reais em ações, né? E o que acontece? Um mês antes de vocês casarem, daqui a 5 meses, vão casar daqui a 6, mais um débil mental derruba uma torre em Nova York. As ações despencam. Vocês vão precisar sacar o dinheiro. E ao invés de casar num buffet, vocês vão casar num boteco. E vocês vão sair por aí dizendo que a bolsa é cassino. Então, gente, se você tem um porquê de curto prazo, se você precisa do dinheiro, não pode investir em ações, em hipótese alguma. Não existe fórmula mágica para se ficar rico na bolsa investindo em ações. Eu estou no mercado financeiro há 27 anos e eu conheço uma pessoa que ganha dinheiro operando em ações. Uma pessoa. Mês passado, essa pessoa perdeu 3 milhões de reais. Mês passado. Ela já ganhou muito mais. Ela está há 15 dias sem operar, falou que vai dar uma reciclada. E esse cara é o único que eu conheço que ganha dinheiro em ações, girando ações, fazendo day trade na bolsa. Né? Existem muitas pessoas que vendem cursos de ações na internet. Pessoas que se dizem gurus de mercado. E eu sempre pergunto para elas, se você tem a fórmula mágica, por que você não faz para você ao invés de sair por aí vendendo? A resposta, desculpa usar essa palavra, mas a resposta canária que as pessoas me dão é porque eu quero ajudar os outros. Né? Não existe. A ação é um ótimo investimento, muito bom, mas para longo prazo. Você vai ficar rico trabalhando. Você não vai ficar rico operando na bolsa, tá ok? E é muito bom investir em ações, sim, né? Mas para longo prazo. Então, por que precisa ser um porquê de longo prazo? E como? Você precisa procurar uma sociedade corretora. Por que você precisa procurar uma sociedade corretora? Porque você não pode ir lá na bolsa e dizer assim, eu quero comprar ações da Petrobras, eu quero comprar ações do Banco do Brasil. Ninguém vai dar bola para você. Você precisa ter um representante na bolsa. E esse representante na bolsa, para que ele serve? Ele serve para garantir para aquele outro cara que está vendendo as ações para você, que você vai pagar. Porque se você não pagar, aquela corretora precisa honrar a operação. Mesma coisa vale para venda, né? Quando você vende uma ação na bolsa, se você não tem essa ação que você vendeu, a corretora obviamente te bloqueia disso, mas se a corretora não te bloquear de você vender uma ação que você não tem, você vende, a corretora precisa entregar. Então a corretora está no meio dessa operação porque a corretora é que garante as operações, né? Já aconteceu alguma vez da corretora não liquidar, né, não honrar uma operação de um cliente seu e dar default? Já aconteceu. Isso aconteceu um ano antes de entrar na bolsa, em 1992, no caso do Naginarras. Vocês dão um Google aí, vocês vão olhar. A corretora realmente quebrou. Mas aí você tem em cima da corretora, você tem um fundo da bolsa que garante essas operações e a bolsa honrou, tá bom? Essa operação. Então o risco é quando você compra ou quando você vende uma ação na bolsa, o risco é muito pequeno, eu posso dizer praticamente zero, de você não receber, se você vendeu, não receber o dinheiro, e não receber as ações se você comprou aí as ações, tá bom? Então, o que é uma ação, gente? A ação é a menor fração do capital social de uma empresa, tá bom? Então, se uma empresa tem lá o patrimônio de 100 mil, né, e ela tem lá 100 ações, cada ação vai valer R$1.000, tá bom?
Então, por que a gente deve comprar ações? Porque as ações são uma excelente alternativa de investimento a longo prazo. E quando eu falo longo prazo, gente, é pelo menos 3, 4, o correto é acima de 5 anos, ok? Então, as ações são excelentes oportunidade de investimentos para longo prazo. Porque o rendimento das ações guarda, uma correlação com o crescimento econômico do país, ok? Vou tomar um gole aqui. Então, o rendimento das ações guarda uma correlação com o crescimento econômico do país. Se o país cresce, em tese, a Petrobras vai vender mais gasolina, né? A Vale do Rio Doce vai vender mais o minério de ferro, a Gerdau vai vender mais o GG50, o vergalhão, a Brasil Foods vai vender mais frango e por aí vai. Né? E as ações são um excelente instrumento de diversificação de investimento. Eu quero falar um número mágico para vocês. Qual é o percentual máximo do meu patrimônio líquido que eu devo colocar em ações, Alfredo? 30%. O cara mais arrojado dos meus clientes, eu recomendo que coloque 30%. Mas tem gente que coloca mais? Tem, eu conheço gente que investe 100% do patrimônio em ações. É recomendável? Não é. Mas o cara é livre para fazer o que ele quiser e aplicar o quanto ele quiser em ações. O manual lá do assessor de investimentos diz que um investidor arrojado coloca aí por volta de 30% dos seus investimentos em ações. O moderado pode colocar de 5% a 10% dos investimentos em ações. E o conservador não coloca nada em ações, ok? O que tem acontecido bastante, só para comentar aqui, é que cada vez mais, com a taxa de juros a 3% ao ano, quem é conservador vira moderado, quem é moderado vira arrojado, quem é arrojado vira super arrojado. Né? O que tem acontecido é que as pessoas estão, sim, sendo obrigadas a tomar mais risco, ok? Bom, qual é a função primária da Bolsa de Valores? Para que a Bolsa de Valores existe? A função primária da Bolsa de Valores não é negociar ações, que é negócio de comprar, vender ações. A função primária da Bolsa de Valores é financiar o setor produtivo da economia. Como é que funciona isso? Funciona assim, o Alfredo tem 25 centavos, dá para ver aí, né? E o Alfredo quer investir em ações, né? E a Vale do Rio Doce precisa de dinheiro para fazer uma mina nova. E a Vale do Rio Doce vai lançar novas ações na Bolsa. Então o Alfredo dá 25 centavos para a Vale do Rio Doce e a Vale do Rio Doce dá 0,001 ações, não, só negocia de uma em uma, que eu estou com pouco dinheiro aqui. Se eu tivesse aqui, vamos ver quanto é que está a cotação da Vale do Rio Doce para falar o valor certo aqui, vocês estão vendo aqui. Ó. Vale do Rio Doce, então R$ 53,39. Então você lá compra uma ação, né, da Vale do Rio Doce, né, e a Vale do Rio Doce te dá essa ação, né, e com esse dinheiro que a Vale do Rio Doce recebeu do Alfredo na oferta primária e não na Bolsa, aqui a gente está negociando na Bolsa, tá? Aqui já é mercado secundário, tá? Então, na oferta primária, que chama, geralmente vocês conhecem por IPO, tá? Initial Profits Office. O começo, lançamento de novas ações na Bolsa, uma empresa nova está lançando ações na Bolsa, né? Chama-se IPO, né? E aí você dá dinheiro diretamente para a empresa pega esse dinheiro e investe no setor produtivo da economia. A função da Bolsa é fantástica, quer dizer, ela dá dinheiro para a empresa a custo zero. A empresa que lança ações na Bolsa, ela tem custo zero. Ela podia ir no banco pegar dinheiro emprestado? Podia, mas ela ia pagar juros por isso. Então é melhor ir no mercado, né, e lançar ações e pegar custo zero, pega esse dinheiro e vai dividir, obviamente, o lucro do negócio aí com o acionista. Tá bom? Então essa é a função primária da Bolsa. O investidor, como está aqui, ó, o investidor dá dinheiro para a empresa dá ações para o investidor. Aí sim a função secundária da Bolsa é fazer com que o Alfredo, o Márcio ou qualquer pessoa que comprou ações no mercado primário possa negociar essas ações no mercado secundário, num ambiente seguro e regulado de negócios. Então é importante dizer o seguinte, ó, aqui é a pedra de negociação, por exemplo, da Vale do Rio Doce. Deixa eu abrir aqui nas ofertas que fica mais fácil de vocês olharem. Tá vendo? Ó, aqui a bolsa está fechada, já são 6h47, mas tem algumas ofertas na pedra, que a gente chama. Aqui você tem 12.200 ações que o Morgan Stanley compra a 53,39, tá bom? E você tem aqui 400 ações, tá? Deixa eu ver que corretora aqui não tá, aqui não está com o nome da corretora, preciso configurar. Mas que uma corretora, XP, que a XP vende 400 ações
a 53,40. Percebam bem, gente. Quem vende mais barato... Aqui do lado esquerdo estão os compradores, tá vendo? E do lado direito estão os vendedores. Quem vende mais barato fica em primeiro. Quem compra mais caro fica em primeiro. Se alguém quiser comprar a 53,40, vai ficar na frente aqui. Se alguém quiser vender a 53,40, vai ficar na frente aqui. Se esse colocar 53,40 e o outro colocar para vender, opa, deu match. Sai negócio. Ok? Alfredo, mas se eu quiser comprar 53,32, eu posso colocar a ordem? Pode. Você vai colocar a ordem, ela vai ficar no meio dessas duas aqui, ó. Só vai ser atendida no momento que o quê? Que cair para esse preço, que vender a 39, que vender a 35, que vender a 34. Outra pergunta. Pô, o Márcio Tamura é muito meu amigo, ele me adora e eu falo assim, Alfredão, eu sou teu amigo, quero te vender ações da Vale do Rio Doce por R$50. Vamos passar na bolsa? Vamos? Pode? Não pode. Por quê? Porque tem comprador a 53,39. Nós não podemos passar o negócio abaixo do preço que está aqui. E se ele quiser vender direto para mim, eu posso falar, vou colocar para comprar a 53,40, você vai lá e vende, tá bom? Ele vai lá e vende. Né? Mas fora do preço que está sendo negociado agora, né, você não pode negociar. E quem determina esse preço, gente? É igualzinho o mercado da banana na selva. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Como é que funciona o mercado da banana na selva? Tem muito macaco e tem pouca banana, o preço da banana sobe, porque todos os macacos vão atrás da banana, todo mundo briga por causa de banana, não sei o que, e a banana vale muito, né? E o oposto, tem pouco macaco e muita banana. Pô, sobra a banana, macaco come um pedacinho da banana, joga o resto fora, né? Tá bem barrigudão, e o preço da banana ninguém quer saber, banana não vale nada. Mesma coisa em relação ao Vale do Rio Doce. Se tem muita gente querendo comprar, se as perspectivas para a empresa são boas, se a empresa vai dar lucro, etc e tal, as pessoas começam a pagar mais caro a ação. E a ação vai subindo de preço. Né? Se as ações, se tem bastante gente querendo vender as ações, né? As ações vão caindo aqui de preço. Né? Aqui, por acaso, acho que tá aberto o mercado aqui, ó. Aqui não vai ter book, eu acho. Não tem book. O mercado de euro-dólar está rolando, e a mesma coisa, aqui está bem devagar essa hora, mas estava mexendo aqui comprador e vendedor. Então é por oferta e procura, né? Quanto mais oferta você tem, quanto mais gente querendo vender, mais o preço cai. Quanto mais gente querendo comprar, mais o preço sobe. É assim que negocia as ações, tá? É bem simples, e esse aí é o mercado secundário, que é o mercado de bolsa de valores. Tá bom? Bom, agora falar rapidinho aqui sobre o nosso trabalho. O objetivo de quem trabalha com a gente é fazer o dinheiro render mais, né? Esse, obviamente, é o objetivo. Obviamente, isso não vai acontecer no seu banco, né? No seu banco, o gerente está sempre acostumado a vender os mesmos produtos, tá? Com o mesmo discurso, CDB, previdência, capitalização, etc. e tal. O seu gerente te atende no horário comercial, né? O assessor de investimento te atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Nossa profissão, a gente chama de agente autônomo, porque a CVM, a gente chama de assessor de investimento porque a CVM permite, mas o nome técnico é agente autônomo de investimento. Existe uma instrução CVM, que é a instrução 497, tá bom? Que rege a nossa atividade de agente autônomo. Ela diz o seguinte: primeiro, nós não podemos tomar decisões pelos clientes. É eles que precisam tomar decisão. Eles vão dizer o sim ou não. A gente explica, conta o risco, fala o que o analista falou que é bom, o que o analista falou que é ruim, o que o economista falou, né? A gente filtra todas as informações que a gente recebe. E aqui na DNA Invest a gente trabalha com 5 corretoras aqui no Brasil, então a gente filtra todas as informações, né? Depois a gente filtrar tudo, a gente passa para o cliente aquilo que é interessante para ele, a gente traduz alguns termos técnicos, né? Mas a decisão final sempre tem que ser do cliente. A gente não pode falar, comprei ações da Petrobras porque é uma boa. Para você, não. A gente pode ligar para o cliente e dizer assim, ó, você estava de olho numa ação para comprar, se você tem perfil de investidor para comprar ações, e eu acabei de receber aqui um relatório da casa de análise da Ágora, e a Ágora recomenda a compra de ações da Petrobras por isso, as ações estão cotadas agora a R$20, sei lá, e o preço-alvo dessas ações, o quanto eles acham que vai chegar, é R$30. Você tem interesse em comprar? Ah, tenho. Então vamos lá, você quer comprar quantos reais? A tantos reais. Isso vai dar para comprar tantas ações. Vamos comprar? Vamos. E vai lá e compra. Mas a ordem tem que ser do cliente, ok? Bom, só a título de exemplo, 85% dos americanos que investem,
85% dos americanos que investem através dos assessores de investimento. Não vão direto no banco ou direto na corretora. Eles buscam um assessor de investimento. E os americanos entendem muito mais de investimento do que nós brasileiros, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, dos brasileiros que investem, só 2% buscam assessoria de investimento, né? 98% dos brasileiros que investem escutam gente do banco, ou pior, escutam o médico, o dentista, o advogado, que dá aquele bisuzinho para ele, né? E vai investir em cima dessa sugestão de uma pessoa que não é profissional do mercado. Às vezes eu brinco. Outro dia me ligou, quando deu essa crise aí, acho que até que ele está escutando essa palestra aqui, não fique bravo comigo, ligou um amigo meu que é médico. E quando deu essa crise toda, aí o cara me ligou, já tinham dado 3 circuit breakers, né? Ele me ligou, falou, o que eu faço? Eu falei, como que você faz? Não, porque eu estou comprado em ações e a bolsa está despencando. Eu falei, mas cara, quantos por cento do seu patrimônio você tem em ações? Ele é médico, ganha bem e tal, né? Já tem casa própria, já está com os filhos quase encaminhados e tal. Ele falou, não, foi dos 100% da minha grana tá em ações. E eu falei, quem te mandou colocar 100% da tua grana em ações? Ele falou, eu opero sozinho, eu entrei aqui no home broker, eu estou operando sozinho e tal. Eu falei, cara, imagine só, você é médico, não é? Ele falou, sou. Imagine só se eu tenho uma doença, sei lá, um câncer, e ao invés de eu te ligar para você me cuidar, eu vou no Google e digo assim, como é que faz para tratar câncer? Dou um Google lá. Deve ter um monte de informação lá. E eu vou lá, sigo uma daquelas lá, tomo uma pílula, tomo um chá do Santo Daime, vai numa benzedeira, e de repente eu tô quase morrendo e te ligo. Falo, cara, ó, tentei um monte de coisa e não consegui, agora eu tô ligando pro médico me ajudar. O que você vai falar pra mim? Ele vai falar, é complicado, né? Eu falei, então, cara, é complicado, né? Agora que você já tá 100% em ações, aí a gente bateu um papo e tal, e ele decidiu ficar com as ações, e eu acho que não tá arrependido não, porque a bolsa tava em 63 mil pontos, e hoje a bolsa tá em quanto? 92 aqui, ó. Bolsa aqui 92 mil pontos, né? Mas é importante sim você buscar conselho do assessor de investimentos. Importante também, não está aqui na palestra, mas eu vou falar, quanto é que custa o agente autônomo de investimento? Quanto é que custa para você ter um assessor de investimento, um agente autônomo de investimento? O custo é zero, tá? Você não paga nada para ter um agente autônomo de investimento, mas a gente não ganha dinheiro? Sim, a gente ganha, a gente gosta geralmente muito de dinheiro, e é bom que você tenha um assessor de investimentos que gosta de dinheiro. Como é que a gente é remunerado? A gente é remunerado assim, ó. Toda corretora, quando vai vender algum produto, ela precisa ter alguém para atender o cliente, né? Esse cara é um custo para a corretora. Se for um funcionário, esse funcionário vai ter salário, né? E esse funcionário, muito provavelmente de corretora a banco, pode ser que saia da corretora e meta lá no pau, vai ter o custo trabalhista, né? O risco trabalhista. Você vai ter que ter uma infraestrutura na corretora, você vai ter que ter um computador, você vai ter que investir em marketing, né? Você vai ter que investir em sistema de risco, você vai ter que investir em site, internet e tudo mais. Quando a corretora conta com assessor de investimento, trabalhista zero. Infraestrutura zero. Esse escritório aqui, vocês não estão vendo só a parte de trás da janela, somos nós que pagamos, né? Marketing, existe um marketing da corretora? Existe, sim, mas somos nós que estamos vendendo a corretora com a nossa credibilidade, né? 95% dos meus clientes aqui na DNA são indicações, né? É muito difícil você captar um cliente aí que não seja por indicação, né? Então, o custo operacional, eu antes de trabalhar aqui na DNA, a gente fundou a DNA faz 6 anos, né? Antes da gente fundar a DNA Invest, eu trabalhava como superintendente de uma corretora, né? E eu cuidava de algumas áreas, e uma das áreas que eu cuidava era da área de agente autônomo. A área de agente autônomo, você tem um custo operacional 2/3 menor do que o custo operacional de uma mesa proprietária. Então, o custo de vendas de uma área de agente autônomos é 2/3 do custo de vendas da mesa proprietária. A gente chama B2B, que é o agente autônomo, e o B2C, que é a venda direto para o cliente final, né? Então, é muito mais barato para a corretora vender através do agente autônomo. E a qualidade do atendimento de um agente autônomo é muito maior do que do funcionário de corretora. O funcionário da corretora vai chegar lá 9 da manhã, quando for 6 da tarde, às vezes 5 da tarde, ele desliga o telefone e vai embora para casa. O agente autônomo, às vezes, chega no escritório às 7 da manhã, mas se não chegar às 7 da manhã e o cliente ligar para ele às 6 da manhã, ele vai atender o cliente. Porque o cliente vai ter o celular do agente autônomo, né? Vai ter o telefone dele, vai falar com ele por WhatsApp no final de semana.
né? Então, esse relacionamento próximo na corretora você não vai ter. E outra coisa, geralmente, o agente autônomo, por conta das certificações que ele precisa ter, ele é mais qualificado que o cara que vai te atender na corretora, ok? Bom, falando um pouquinho da DNA também, esses aí são os principais sócios. Essa foto de cima aí sou eu. O pessoal já falou que preciso trocar a foto porque não parece mais eu. Essa foto eu bati numa palestra que eu dei lá em Manaus para umas 500 pessoas num ginásio lá, e eu era jovenzinho e tal, tava com a cara boa, aí eu achei que ficou boa a foto, mas precisa mudar. Eu tô no mercado aí há 27 anos, fui superintendente de banco. O Alex é o responsável aqui pela parte comercial da DNA. O Rodrigo, ele cuida de uma outra área aqui da DNA. O Alex foi superintendente do Itaú, o Rodrigo foi diretor da BCA. A BCA é a maior casa de análise do mundo, e o Léo é o operador-chefe aqui da DNA. O Léo tá no mercado há 16 anos e trabalha comigo há mais de 10 anos. O Léo era meu braço direito na corretora lá quando eu era superintendente, e eu saí de lá e trouxe o Léo comigo. O Léo é fantástico. Tá bom? Bom, então qual é o objetivo da DNA Invest? É conectar, né, os clientes aos parceiros mais confiáveis aí do Brasil e do mundo. Aí estão alguns dos nossos parceiros, tá bom? A Ágora é uma corretora do Grupo Bradesco, né? É uma corretora super sólida, tem todos os produtos que você possa imaginar. Trabalhamos aqui no Brasil também com a Orama, tá? É uma corretora, aliás, dos ex-donos da Ágora, uma corretora digital que tem um monte de fundos de investimento. Pra você ter uma ideia, tem lá mais de 400 fundos de investimento de outras gestoras, é claro, não de terceiros, né? Trabalhamos aí com a Guide, tem o Saxo Bank, que é um banco dinamarquês que te permite aí acesso a 300 mil ativos de 40 bolsas em 35 países. Então a gente tem uma série de parcerias para poder aí oferecer produtos para o cliente em qualquer lugar do mundo. Pra você ter uma ideia, é uma prateleira aí de mais ou menos 300 a 320 mil ativos, 320 mil produtos disponíveis aqui na prateleira da DNA. Desde, Alfredo, quero comprar uma casa em Miami. Alfredo, quero construir uma holding. Aí a gente tem a parceria com o pessoal do grupo SKZ. Alfredo, quero me mudar para os Estados Unidos, quero comprar um EB5, que é um visto de residência. Quero investir em petróleo, né? Quero investir em título da dívida da Venezuela. Eu não acho uma boa, mas se quiser, a gente consegue também. Quero comprar título da dívida dos Estados Unidos, quero comprar título da dívida da Alemanha. Vou dar um exemplo prático para vocês. Hoje em dia você pode comprar um CDB do Banco Itaú, e esse CDB do Banco Itaú vai te pagar 4% ao ano, ou CDB de longo prazo, digamos assim. Ou você pode comprar o título da dívida do Itaú, um bonds em dólar, pagando 5,5% ao ano, né? Então você tem N possibilidades aí. Então o que a DNA Invest faz? A DNA Invest soma a diversidade, quer dizer, você ter uma prateleira de produtos muito grande, né? Você não ficar enviesado, porque se você chega lá no Banco Itaú e pergunta para o gerente do Banco Itaú qual é o melhor CDB para comprar, o gerente vai falar do Banco Itaú. Você chega no Bradesco é a mesma coisa, se você for na XP vai ser a mesma coisa, né? Se for na XP falar qual é a melhor corretora para investir em ações, vai falar, é da XP, né? Aqui não, aqui a gente trabalha com várias corretoras, né? E a gente vai te perguntar, se você me fizer essa pergunta, o que você efetivamente quer fazer? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é esse. Olha, com esse seu objetivo e com esse seu perfil, a melhor corretora é essa. Alfredo, mas eu não gosto dessa corretora, eu não acho a cor dela bonita. Não tem problema, a gente te oferece uma outra corretora aqui, né? Aí você abre conta nessa outra corretora. Putz, não estou gostando do sistema. Uma outra corretora aqui, né? Então a gente trabalha pro cliente e não para a corretora. Essa é o grande diferencial. Então a gente soma a diversidade com experiência. Para quê? Para poder oferecer produtos compatíveis com as suas necessidades, compatíveis com a sua identidade aí de investidor, ok? Bom, o que eu tinha para falar é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma satisfação aqui falar com o pessoal do Grupo SKZ, meu amigo Márcio, meu amigo Adalberto aí, já fez muitos negócios juntos. Espero que a gente faça outras conversas assim. Eu fico 100% aí à disposição de vocês para o que precisar. Da minha parte, eu encerro aqui. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição de responder. Vamos ver se eu sei responder.
Maravilha, obrigado aí, Alfredo, pela aula. Sempre um prazer aí conversar e bater um papo aí sobre investimentos. Lógico que o tema é bastante abrangente, né? Muito detalhe, então acho que cada um realmente conversar dos objetivos e perfis aí de cada pessoa para montar a sua carteira de investimentos. É muito importante aí esse bate-papo, principalmente com quem entende do assunto e que pode apoiar em todas essas frentes aí, diante de tantas opções, né, no mercado aí. Queria agradecer, se puder autorizar aí a divulgar o material também para os clientes, quem quiser, é só me pedir, a gente já encaminha. E precisar o contato aí do Alfredo, sempre disponível, não desliga nunca, o WhatsApp, telefone, sempre atende e conversa a qualquer hora do dia, da noite. Sim. Aí, o cara tá sempre ligado. Obrigado, Márcio. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta ou paramos por aqui? Acho que tem alguém chamando aqui, não tem, não? Tem um comentário da Eliana, né, assim, que ter um planejador financeiro que também ajuda, né, ou que se complementa o trabalho, né, isso, é bem importante. Sim. O planejador, ele trabalha em conjunto com o assessor de investimentos, tá? Dá para trabalhar em conjunto, o planejador tem a sua função, o assessor de investimentos tem a sua função, o assessor tem uma função mais operacional, né, o planejador tem uma função mais de visualização global dos investimentos do cliente e tal. É um ótimo trabalho que o planejador pode fazer em parceria com a gente autônomo, sim. Muito bom. Acho que é isso. Queria agradecer aí mais uma vez a disponibilidade aí, o tempo. Desejar aí um bom final de semana e que todos continuem se cuidando aí desse período para a gente voltar forte aí. Beleza, Márcio. Beleza. Muito obrigado, gente. Saúde e paz aí. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Alfredo. Abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau.